Filipenses 3:13, que diz da seguinte forma: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que passagem bíblica gigantesca. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, esquecendo-me das coisas que passaram, eu prossigo para o alvo do prêmio, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para conosco. Paulo estava dizendo: eu não me julgo que eu alcancei alguma coisa nessa vida, eu não me sinto mais privilegiado do que ninguém, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? Esse prêmio é uma vida abençoada aqui nessa terra e uma eternidade com Deus. Jesus não nos prometeu apenas uma eternidade abençoada, não, Ele nos prometeu aqui nessa terra uma vida abundante. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. É exatamente, Jesus está falando dessa vida aqui. João 10:10 não está falando no céu, porque no céu não é vida abundante, na eternidade é vida eterna. Vida abundante que Ele promete é aqui. O que é uma vida abundante? Vida abundante é saúde. Vida abundante é a cicatrização dos traumas. Vida abundante é você andar livre, liberto de tudo que te oprime, que te amarra e que te segura. Vida abundante é você deitar e conseguir dormir em paz. Vida abundante é você colocar a comida no prato e conseguir se alimentar. Vida abundante é você olhar para os teus e ver que todos estão saudáveis. Vida abundante é o Espírito Santo estar dentro de cada um de nós. Isso é vida abundante, e Jesus veio para dar isso. E como que essa vida abundante acontece? Escute o que eu vou te dizer. Eu estou falando com homens e mulheres que a maioria daqueles que aqui estão, aqui agora, e daqueles que irão me assistir futuramente, são pessoas que em certas áreas da vida têm alguns traumas, pessoas que têm feridas, que têm algumas cicatrizes que ainda não se fecharam. Pastor, o que é um trauma? Trauma é quando acontece um impacto muito grande em uma área do nosso corpo. Então, por exemplo, alguém sofre um acidente, e esse acidente, o impacto foi na sua cabeça. Então automaticamente os médicos irão diagnosticar que a parte que teve o maior trauma foi na cabeça. E segundo a medicina, esse trauma, esse impacto na cabeça, eles dão o nome de traumatismo craniano. A pessoa, ele tem uma pancada no osso maior, né, que nós chamamos no osso da canela, e de repente quebra esse osso da canela. O que deu? Deu um trauma na canela, uma fratura exposta na canela, porque a pancada foi ali. Aonde a pancada acontece, ali fica o trauma, fica o sinal, fica a cicatriz, fica a marca. E muitas das vezes, assim como no nosso corpo físico, tem traumas que a pessoa passa uma vida inteira lidando com aquele problema. Quem sabe quebrou o braço e volta e meia sempre tem que fazer uma cirurgia de reparo, algo semelhante, porque a pessoa não conseguiu se restabelecer, se recompor 100% daquele trauma. Assim também acontece na nossa alma. Existem problemas que acontecem na nossa alma, pancadas,
né? Situações, circunstâncias, momentos, eventos que acontecem na nossa vida, que esses eventos acontecem na nossa vida e eles são tão marcantes que ali fica uma marca, ali fica uma cicatriz, ali fica uma fissura. E naquele lugar, se não for tratado, todas as vezes que a pessoa lembrar desse problema, ela vai sentir a dor como se aquele problema tivesse acontecido naquela hora, naquele dia, naquele momento. Tem pessoas aqui, por exemplo, que você sofreu, né? Um exemplo que eu vou citar: você foi abusada lá na sua infância, quando você ainda era uma criança. No período entre 7 e 10 anos de idade, você foi abusada por alguém sexualmente. Aquele abuso aconteceu e ali, toda vez que aquela cena acontecia, aquilo ali ia ficando tatuado, ia ficando gravado, marcado no teu subconsciente. O tempo se passou e hoje, muitas das vezes, se você não foi totalmente liberto desse trauma, todas as vezes que você lembra daquela cena, você é arremessado para aquele lugar, para aquela hora, para aquele fato, e a dor que você sentia lá naquela época, você passa a sentir hoje, na idade que você tem. Isso é trauma, isso é um trauma, isso é uma ferida antiga, isso é o que nós chamamos de cicatriz, que precisa ser fechada pelo poder de Deus. Tem pessoas aqui que você foi simplesmente passado para trás na vida sentimental. Teu namorado te enganou, tua namorada te enganou, teu marido te traiu, tua esposa te traiu, e até hoje você não consegue se reerguer. Volta e meia, quando se fala em vida sentimental, dentro de você já vem as seguintes palavras: eu nasci para viver só. Ixi, sou tão feliz sozinha, sou tão feliz sozinho. Ixi, antes só do que mal acompanhado. Sou tão feliz sozinho. Você já conseguiu arrumar algumas armas que, quando se toca nessa área da sua vida, devido à ferida antiga ainda está viva dentro de você, quando se toca nessa área, você já tem o argumento para contra-atacar aquilo que te machuca. E você que está me acompanhando, escute bem o que eu vou dizer para você. Fique atento para você não cochilar nessa live, não ficar com sono. Fique atento para nada te tirar daqui. Fique atento para não chegar ninguém aí na tua casa e te chamar para você sair fora daqui. Porque a meta de Satanás é você não se libertar disso. É você não se escapar disso. Escuta o que eu estou dizendo. Pastor, qual o primeiro passo? Escute agora. Agora vamos entrar num assunto que interessa. E eu quero que você até escreva, se você pode. Escreva isso daí. Qual o primeiro ponto para mim, para você, para qualquer ser humano que tem um trauma ser liberto e curado? Vamos lá, gente, deixa o like para essa live mais longe, para essa audiência subir. Está muito baixa pela importância do assunto, hein? Vamos lá? Qual o primeiro passo para mim me libertar do passado? O primeiro passo para você se libertar do passado é um dos passos mais difíceis. Os dois primeiros passos são os dois passos mais difíceis para uma pessoa praticar, para ela se libertar do passado. É os dois primeiros passos. Assim como uma criança, quando ela vai andar, os dois primeiros passos são os mais difíceis, assim também é para nós nos libertarmos dos traumas. Quais são os dois primeiros passos? Primeiro passo, para todos que aqui estão, você quer se libertar do trauma? Primeiro passo: enfrente o seu problema. Ah, pastor, isso é fácil. Escute, enfrente o seu problema. Sabe por que tem muita gente que carrega um trauma dentro dele e dentro dela há muitos anos? A pessoa carrega um trauma dentro dele e dentro dela há muitos anos. Por quê? Porque toda vez que é tocado nesse assunto, a pessoa se desvia dele, sai fora, procura outro assunto. Ah, deixa quieto, não quero nem tocar nesse assunto. Larga isso, eu não quero nem tocar nisso. Só de lembrar eu já começo a me sentir mal. Só de lembrar já me dá vontade de chorar. Só de lembrar já me dá até ânsia de vômito. Só de lembrar eu já fico revoltado e revoltado. O que é isso? Para você se libertar de um trauma, você precisa enfrentar esse problema. Se você toda vez que é tocado nesse assunto, você desviar a conversa. Se toda vez que é tocado nesse assunto, você troca a programação. Toda vez que é tocado nesse assunto, você muda de assunto.
Toda vez que se fala nesse problema, você inventa uma vazante e nunca enfrenta, nunca ele vai ser resolvido. Nunca um problema é resolvido sem que uma pessoa enfrente esse problema. Sabe por quê? Que você no seu trabalho, você é pago, você recebe um salário todo final do mês? Porque você enfrenta o problema. O teu patrão diz, ó, tem que resolver isso. Você vai lá, mete a cara e enfrenta e resolve. A tua patroa diz, ó, você tem que enfrentar, tem que ir lá, ó, lá no fundo, lá naquele quartinho, tem um monte de entulho, tem que tirar aqueles entulhos, jogar o que não presta no lixo, arrumar o que presta em cima das prateleiras, deixar o chão limpinho, deixar tudo organizado, porque aquele quartinho está uma bagunça. Você diz, não, eu estou sendo pago para isso, vou lá enfrentar. Enfrenta, resolve e no final do mês o pagamento está na mão. Mas quando se fala nos traumas antigos, quando é tocado no assunto, a maioria daqueles que são traumatizados sai pela vazante e não quer enfrentar. A maioria ouve falar, ixi, tocou nesse assunto, não quero nem ouvir falar disso. Deus me livre. Só de falar em alguém que traiu, não gosto nem de ouvir essa palavra traição. Não, você tem que enfrentar esse problema. Ixi, só de falar em ser abusado, molestado, violentado, Deus me livre e guarde. Meu Deus, só de tocar nesse assunto aborto. Eu fiz um aborto, e agora? Como que o que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero nem tocar, não quero nem lembrar disso. Fala de outra coisa, fala de outro assunto. Não, o primeiro passo para você se libertar de um trauma, para você se libertar de um problema, para você se libertar de uma situação, você tem que enfrentar esse problema. Você tem que bater de frente com esse problema. Ainda que venha doer, ainda que venha sangrar, vai sangrar pela última vez. Ainda que você venha chorar amargamente, você vai chorar amargamente pela última vez. É melhor sangrar pela última vez do que todo dia sangrar um pouquinho. É melhor doer pela última vez do que todo dia dar aquela dorzinha. É melhor você chorar pela última vez do que todo dia você chorar um pouquinho. Então, já que nós estamos aqui, então vamos enfrentar esse problema agora. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, como eu disse, para você simplesmente seguir e obedecer a voz de comando, que você venha expressar aqui agora, na linha do tempo, qual é o seu trauma, qual é a ferida que te incomoda, o que faz você sempre estar para baixo. Pastor, eu não sei. Você sabe e você precisa expressar qual é o teu problema, porque quando você escreve qual é o teu problema, você automaticamente está dizendo, eu estou te enfrentando. Pastor, meu problema é que eu fui violentado, eu fui molestado. Meu problema é que eu pratiquei um aborto e isso trabalha na minha mente dia e noite me acusando. Meu problema é que eu dei um tiro numa pessoa, eu matei uma pessoa, eu não sei o que você fez. Eu não sei. Meu problema é que eu traí, eu fui traído. O meu problema é que eu tenho uma mágoa de alguém, sabe? A tentativa de suicídio. O que você fez que isso martela na sua mente dia e noite? Qual é o trauma que você tem? E eu quero que você entenda de uma coisa: enfrente o teu problema. Não escreva um problema que não é o principal. Ah, o meu problema é que eu sou uma pessoa muito invejada. Teu trauma é isso? Teu trauma é isso, ser invejado? Claro que não. Claro que não. Teu trauma não é isso. O teu trauma não é ser invejado. O teu trauma não é porque você não arruma emprego. Você tem traumas e feridas que atrapalham a sua vida. Essa é a hora. Siga a voz de comando que vem da parte de Deus, para você triunfar na presença de Deus. Cadê as pessoas? Isso, pastor, eu usei droga, eu fui a pessoa que eu me entreguei à prostituição. Aquilo que tem trabalhado na sua vida e te sucumbido, te afundado, te levado aos momentos de desolação, essa é a hora de você dar o primeiro passo, que é o quê? Enfrentar esse problema. Se nós estivéssemos pessoalmente dentro de um templo, agora era a hora que eu iria dizer para todo mundo que está no templo, um por um, se colocar de pé e falar qual é o problema. Como nós não estamos fisicamente juntos, então agora é hora de você escrever o teu problema na linha do tempo. É isso. Olha quanta gente escrevendo aí. Eu não vou ler o seu problema, tá? Eu não preciso ler o seu problema. Só de você escrever, você já está manifestando uma coragem que você sabe que vai além das suas próprias forças.
Só de você escrever. E ninguém está aqui para ler na linha do tempo o teu problema. E se alguém lê, não interessa, você está longe de tudo e todos. É você e Deus e mais ninguém. O segredo é você obedecer a voz de comando e colocar para fora esse mal que tanto te atormenta. Esse é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é nós enfrentarmos o problema. Eu enfrento o problema quando eu falo o nome dele, quando eu digo quem é ele. Quando eu falo o nome do problema, automaticamente eu estou dizendo para Deus e para o mundo espiritual: eu estou disposto a vencer esse mal. Agora, quando eu escondo o nome do problema, eu estou simplesmente ocultando e dizendo: deixa isso quieto. Eu sou capaz de continuar com essa dor dentro de mim. Eu sou capaz de andar mais um pouco com esse problema dentro de mim. E aí não tem como a vida fluir. Não tem como a vida andar. Não tem como a vida deslanchar na presença de Deus. Eu quero que você escreva. Eu não li problema de ninguém aqui na linha do tempo. Eu estou falando aqui, olhando para você, e não estou lendo o problema de ninguém. De ninguém, de ninguém, de ninguém. E espero e tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, se alguém estiver lendo, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. E outra, quem é santo aqui? Quem é perfeito aqui? Todo mundo que está aqui precisa de ajuda. Nós estamos aqui porque precisamos de Jesus. Agora, nós temos que enfrentar esse problema de frente. Se nós não enfrentarmos, não darmos esse primeiro passo, não tem como praticarmos o segundo. Não tem como darmos o segundo se o primeiro passo não for dado. Tem gente aqui, ó, que praticou aborto. Tem pessoas aqui que traiu. Tem pessoas aqui que muitas das vezes armou ciladas para tentar tirar a vida de outra pessoa. Tem pessoas aqui, ó, que você já fez coisas terríveis e isso te maltrata. Isso maltrata você. Pessoas aqui que viveu uma vida no alcoolismo, que viveu uma vida, sabe, totalmente desregrada, na prostituição. Pessoas que roubou, passou para trás, roubou o patrão, enganou, fez tanta coisa. Agora é hora. Agora é hora. Pessoa que viveu uma vida tão desregrada, tão descontrolada, ao ponto de ter várias oportunidades de, sabe, ser infectado por doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso que veio sobre a sua vida está aí, muitas das vezes, quem sabe, te maltratando. Pastor, quando eu lembro dói, mas é isso, é para doer só agora, vai doer só agora. De hoje em diante, você brigando de frente com isso, não vai ter mais dor. Pode estar doendo agora, porque você está trazendo à tona esse mal. É como se estivesse abrindo o corpo para tirar um tumor canceroso. Está doendo agora, mas não vai doer mais. Não vai doer mais. Ah, pastor, só tem que confessar para Deus, não é para os homens não. Você não está confessando nada. Você está expondo o mal que te aflige. Você está colocando para fora o que te atormenta. Você está colocando para fora o que faz você perder o sono. Você está colocando para fora aquilo que é o motivo da tua vida financeira não andar, da tua vida espiritual ser essa gangorra, da tua vida sentimental ser essa verdadeira ilusão. Por quê? Você está colocando para fora. Essa é a hora. Essa é a hora. Qual é o primeiro passo? Enfrentar o seu problema. Enquanto você não enfrenta o seu problema, ele vai continuar tendo força muito mais do que você e te machucando, te maltratando, te destruindo dia após dia, dia após dia. Então, nós temos que enfrentar. Esse é o primeiro passo. A partir do instante que eu enfrento, que eu já digo expressamente para tudo e todos, o meu problema é esse. Eu estou falando aqui, ó, e o Espírito de Deus fala dentro de mim, que tem pessoas aqui que não teve coragem de escrever na linha do tempo. Você está aí relutando, você já escreveu, foi lá e apagou. Escreveu, antes de dar o play para vir para a linha do tempo. Escreveu, apagou. Escreveu, apagou. Agora, você está convencido e convencida de que não vai escrever não. Deixa quieto, não vou escrever não. Eu vou confessar aqui com a minha boca para Deus e tá tudo certo. Ó, escute o que eu estou te falando. É Deus falando contigo. Você já escreveu e apagou. Pensou em escrever, tem uma força maligna lutando contra a tua vida para você não conseguir escrever na linha do tempo. Olha para cá, escute, olha aqui. Você não está conseguindo escrever na linha do tempo. Por que você não está conseguindo escrever? Porque o diabo não quer que você escreva. As trevas sabem que esse primeiro passo é a base da tua libertação.
As trevas sabem que esse primeiro passo é simplesmente a sua libertação começando a acontecer. Escute, vamos lá. Força, fé, coragem, em nome de Jesus. Que esse espírito do diabo seja repreendido, em nome de Jesus. E que você escreva na linha do tempo, em nome de Jesus. Vamos lá, escreva qual é o seu trauma. Pessoas que foram abusadas, violentadas, pessoas que já sofreram barbaridades aqui nessa vida, e você não está conseguindo escrever na linha do tempo, porque há uma força tenebrosa no mundo espiritual lutando contra a tua vida, trabalhando contra você. As pessoas que não estão conseguindo escrever, escreva na linha do tempo. Pastor, não estou conseguindo, que eu vou orar por você. Eu só vou passar para o segundo tópico enquanto todos escrever, porque eu sei, Deus está dizendo aqui que tem gente que não consegue escrever. Cadê você? Escreva. Pastor, não estou conseguindo escrever, eu vou orar para você, você vai conseguir. Você vai conseguir em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Escreva em nome de Jesus. Escreva a realidade, escreva na linha do tempo, e você vai vencer. Você vai ver que esse espírito do diabo será repreendido, essa força das trevas será derrotada na sua vida em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Escreva, isso, vamos lá. Escreva, eu quero que você escreva. Não é simplesmente para ninguém ler o seu problema, não. Ninguém está aqui para ler seu problema. É para o mundo espiritual saber que você está disposto e disposta a vencer tudo isso. Olha aí, tem gente chorando, tem pessoas chorando, é o mal lutando. Esse choro não é um choro de alegria, é um choro de opressão. Vamos lá, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Isso, eu estou percebendo que tem pessoas que, está conseguindo se desemaranhar dessa opressão das trevas. Vamos lá. Escreva na linha do tempo, em nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, que eu já quero passar para o segundo detalhe. Isso, escreva aí. Escreva em nome de Jesus. Qual é o segundo, pastor? Olha aqui, ó. Primeiro, enfrenta o problema de frente. De frente. Você não pode se amiudar diante desse problema. Esse problema até hoje te atormentou. Esse problema até hoje travou a tua vida. Esse problema até hoje fez de você, quem sabe, um homem e uma mulher com a vida freada, com a vida com freio de mão puxado, porque você muitas das vezes não teve coragem de enfrentar esse problema. Será que você alguma vez na vida já teve a coragem de fazer o que você está fazendo, que é escrever na linha do tempo, expor para o mundo espiritual esse problema que te atormenta? Pastor, nunca tive. Você está vendo como que você está dando o primeiro passo? Você está vendo como que você está dando o primeiro passo para uma nova história? Como que você está começando a andar em direção daquilo que Deus quer? Em direção daquilo que realmente é o ponto aonde o Senhor quer te levar? Escute isso que eu estou dizendo para você. Primeiro passo, enfrente o seu problema. Enfrente. Qual é o segundo passo, pastor? Marca aí o segundo passo. Os dois primeiros passos são os dois mais difíceis. Os dois mais difíceis, que é o que? Você simplesmente enfrentar o problema, assumir, não, o meu problema é esse, o meu trauma é esse, a ferida que eu tenho é essa, a dor que me atormenta é essa, o mal que vem contra mim é esse. Qual é o segundo? Anote o segundo e coloque em prática também o segundo. Qual é o segundo? Se, olha aqui, se, eu estou dizendo para dentro, se perdoe. Se perdoe. Olha para cá, se você, isso, olha nos meus olhos aqui, olha aqui. Você precisa se perdoar. Olha aqui, isso, não desvie o olhar, olha aqui. Você precisa se perdoar. Se você não se perdoar, como Deus vai te perdoar? Ah, pastor, mas o que eu fiz é grave demais. Olha aqui, você precisa se perdoar. Se você não se perdoar, como Deus vai te perdoar? Ah, mas o que eu fiz é grave demais. Não existe pecado que Ele não perdoa. Não existe falta que nós temos que Ele não entenda a nossa fragilidade. Você precisa se perdoar disso que você fez. Você não precisa viver culpada. Você não precisa viver culpado.
Você não precisa carregar contigo esse peso da culpa, essa acusação, que quando ela vem na tua mente, quando ela atinge a tua mente, e ela vai tomando conta de todo o teu ser, você vai se sentindo uma pessoa como se fosse um monstro. Essa acusação vai vindo sobre a sua vida, e ela vai vindo, quando pensa que não, você se sente, você vai entender o que eu estou dizendo, você se sente um lixo, um nada, você se sente uma pessoa suja, você se sente uma pessoa desprezível, pior do que qualquer animal do campo. Sabe o que é isso? Você precisa se perdoar. Quando você fez aquilo lá, escute, quando você fez isso, que é o motivo que sempre vem na tua mente para te acusar, quando você praticou isso, você não estava simplesmente sobre a direção do Espírito Santo. Quem estava te dirigindo, quem estava comandando a sua vida naquela ocasião não era o Espírito Santo. Quem estava comandando a sua vida naquela ocasião eram forças demoníacas. Você precisa se perdoar e entender que como você foi, simplesmente uma vítima de Satanás, existem milhares nessa terra que também foram vítimas de Satanás, se perdoaram e hoje são canais de bênçãos. Você quer um exemplo? Maria Madalena era uma prostituta que destruiu muitos casamentos, que acabou com a felicidade de muitas famílias, que deixou muitas crianças órfãos de pai, porque o casamento se acabou e se rompeu. Mas no dia que Maria Madalena assumiu, enfrentou o seu problema, e ela resolveu se perdoar, Jesus arrancou o diabo que estava na vida dela, e ela se transformou em uma das mulheres mais importantes no ministério de Jesus na face da terra. Por quê, pastor? Porque Maria Madalena se perdoou. Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, não tem nenhum. Se eles não te condenam, muito menos eu. Vai e não peques mais. E ela foi, não pecou mais, e hoje Maria Madalena está no paraíso de descanso, esperando a igreja para se ajuntar e participar com todos os apóstolos e todos os santos que foram salvos daquele grande dia nas bodas do Cordeiro. Mas por que isso? Porque ela se perdoou. Escute, você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. O que você fez, o Senhor está pronto para te perdoar, mas você precisa se perdoar. Até quando você vai ficar carregando essa culpa? Você, escute, se você crê em palavra profética, olha para cá, você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de nada. A culpa que era para recair sobre mim e sobre você, Jesus levou na cruz do Calvário. A culpa que era para mim e para você beber do cálice e do veneno dela, Jesus levou na cruz do Calvário. E eu, pastor, você tem que se perdoar. Não é será, eu acho, talvez, não. Você deve se perdoar. Você tem a obrigação de se perdoar. Você tem a obrigação de buscar da parte de Deus essa coragem de se perdoar. Você precisa se perdoar. Olha para cá, se perdoe. Pastor, mas eu não consigo. Se perdoe de tudo que você fez, de tudo que você praticou, de tudo aquilo que você sabe que desagradou a Deus. Se perdoe. Você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de nada. O Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele levou sobre si. Se perdoe. Tá bom, pastor, eu estou decidido a me perdoar. Já já nós vamos fazer uma oração. Já já, mas escute, você precisa se perdoar. Você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de ter feito uma escolha errada na tua vida sentimental. Você não tem culpa de ter feito uma escolha errada na tua vida sentimental. Pastor, mas não deu certo meu casamento, eu me cobro muito, porque meus pais, minha mãe, meu pai, meu avô, meus irmãos, todo mundo honrou a família, e só o meu casamento que não deu certo. Você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de nada.
Pastor, eu me sinto tão culpado, tão acusado, porque naquele dia aconteceu um acidente, eu estava embriagado no volante, e a pessoa que estava dentro do carro morreu e foi a óbito, isso, aquilo. Você não tem culpa de nada, você estava embriagado. Quem estava comandando as suas faculdades mentais era um demônio. Hoje você é uma nova criatura, você não tem culpa de nada. Pastor, eu fiz tanto estrago nessa vida, eu traí, eu roubei, eu usei drogas, eu fiz tanta coisa ruim, o senhor nem imagina, eu já tentei até tirar a vida de pessoas, eu já fiz muita coisa errada, já fiz tanta coisa ruim. Naquele momento, naquela época, naquele instante, quem estava te usando não era o Espírito de Deus. Quem estava comandando as tuas faculdades, mentais, não era o Espírito de Deus, não era Jesus Cristo. Era a força tenebrosa que te usou lá e hoje te acusa. Aquela mesma força maligna que te usou lá naquela época é a mesma força maligna que está vendo que você está se achegando a Deus, e hoje essa força maligna te acusa dizendo: você é sujo, você é suja, você não pode participar de nada que diz respeito ao Evangelho. Você não pode querer se batizar nas águas, você não pode querer tomar santa ceia, você não pode querer orar pelas pessoas, você não é digno de nada. Você não pode, essa mesma força maligna que se apoderava de você lá para praticar aquelas atitudes, hoje essa mesma força maligna trabalha te acusando. E aí que você tem que se perdoar. Você já não pertence mais àquela força maligna. Você já não está mais sob o domínio daqueles espíritos diabólicos. Hoje, quem está trabalhando e ministrando na tua vida é o Espírito de Deus, é o Deus dono dessa palavra, é Ele que está ministrando na tua vida. Naquela época que você vivia nessas práticas, nem tempo para ouvir a palavra desse Deus você tinha, nem tempo para parar e dar atenção à verdade você dava. Hoje não, hoje você está aqui. E hoje você está aqui ouvindo da parte de Deus que você tem que se perdoar. E eu estou falando com essa autoridade, com essa autonomia, com essa ousadia, porque não sou eu falando contigo, é o Deus que você serve. Você tem que se perdoar, porque é o seu perdão para si mesmo que fará com que muitas outras coisas gloriosas venham a acontecer na sua vida, com que essa tristeza venha sair de dentro de você, esse sentimento de desânimo, esse sentimento de morte, esse olhar, sabe, sem vida, venha a ser substituído pelo brilho do Espírito Santo de Deus. Você precisa se perdoar. E a partir do instante que você toma a decisão de se perdoar, você precisa também, escute, antes de eu falar o segundo passo, o segundo quesito dentro do segundo passo, você precisa se perdoar. Escute, você não tem culpa de você ter sido violentada. Você não tem culpa. Que culpa você tem? Quando você era criança, alguém abusou de você. Que culpa você tem? Que culpa que você tem? Que culpa que você tem de ter sido traída nos teus relacionamentos, traído, enganado? Você não tem culpa de nada. Você precisa só se perdoar. Se perdoe, e você vai ver que o resto, quem vai fazer é o Senhor Jesus. Quem vai fazer é o Senhor Jesus. Deixa essa culpa na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas estavam sobre Ele. Se perdoe. E agora, se perdoe, e perdoe o seu próximo. Se perdoe e perdoe o seu próximo. Vamos lá, vamos deixar o like aí para essa live mais longe. Vamos ajudar mais gente a vencer os traumas. Vamos lá, vamos ajudar mais pessoas. Eu quero que você que está se perdoando, você que está se perdoando, verbaliza isso: eu me perdoo em nome do Senhor Jesus. Escreva isso: eu me perdoo em nome do Senhor Jesus. Isso, vamos lá, escreva na Bíblia do tempo: eu me perdoo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu me perdoo em nome do Senhor Jesus. E escreva como se você estivesse escrevendo não para a linha do tempo, mas como se você estivesse digitando uma mensagem para o trono em que está sentado o grande Deus. Escreva não como se você estivesse escrevendo para vir parar na linha do tempo aqui, não.
Escreva como se você estivesse escrevendo, para que essa mensagem chegasse diretamente no trono do Deus que doou o Senhor Jesus, que é o próprio perdão. Eu me perdoo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Escreva com convicção, tirando, arrancando de dentro de você essa culpa que não é tua. Escreva arrancando de dentro de você essa acusação que sempre te atormenta, que essa acusação não faz parte da tua vida. Em nome de Jesus, escreva com autoridade, com autonomia. Escreva: Senhor, eu me perdoo em nome do Senhor Jesus. Eu sei que eu não tenho culpa de nada. Quando eu fiz, não foi eu fazendo, mas foi uma força do inferno agindo na minha vida. Eu me perdoo no nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Depois que você decidiu se perdoar, perdoe o seu semelhante também. Porque que na escala da cura interior e da libertação do passado, primeiro tem que ser o perdão próprio. Porque como que eu vou dar para alguém aquilo que eu não tenho? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Como que eu vou oferecer perdão para alguém, sendo que eu não perdoei a mim mesmo? Como que eu vou dizer que eu perdoei? Um exemplo, né? Como que você vai... que eu perdoei meu ex-patrão, se eu não perdoei a mim mesmo? Como que a pessoa vai dizer que perdoou o ex-marido, o ex-namorado, que perdoou aquele que o violentou, aquele que fez barbaridades e horrores contra ele e contra ela, se a pessoa não se perdoou a si mesma? Depois que eu e você, que nós nos perdoamos, o outro passo é perdoar as ofensas daqueles que nos feriram. Perdoar as ofensas daqueles que nos feriram. Pastor, mas como que eu vou perdoar uma pessoa que me violentou, uma pessoa que bagunçou com a minha vida, uma pessoa que esculhambou comigo? Olha para cá, olha aqui, olha aqui. Assim como quando você fez as loucuras que você fez, você sabe que quem estava agindo na sua vida não era você mesmo, mas era uma força espiritual das trevas. Assim, essa pessoa que fez o mal contra você estava sobre o efeito das forças espirituais das trevas. Assim como você, né? Quando eu digo você, eu estou dizendo no sentido nosso, mas como eu estou dizendo, falando aqui para ti, então entenda. Assim como você foi capaz de fazer coisas que hoje você para e diz: meu Deus, como que eu fiz loucuras nessa vida? E você sabe que não foi você que fez, mas foi demônios agindo nas suas faculdades mentais, atuando através dos seus desejos e dos seus impulsos. Assim também, quem praticou o mal contra você, que você deve perdoar, essa pessoa estava sobre a influência de demônios. Essa pessoa estava sobre o efeito de entorpecentes, sobre o efeito do álcool, sobre o efeito de energia das trevas, que fez essa pessoa praticar loucuras. Demônios que moravam dentro dessas pessoas, ao ponto de que essa pessoa passou anos praticando coisas contra você, passou muito tempo fazendo loucuras contra você, agindo de uma forma igual um monstro contra você, porque o diabo também morou dentro dessa pessoa por muitos anos. A falta dessa pessoa ser uma pessoa liberta fez ele praticar loucuras e terrores contra você. E agora, pastor, agora é hora de você perdoar. É tempo de você perdoar. Perdoar quem fez o mal contra você. Pastor, eu perdoo todo mundo. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho facilidade de liberar perdão. Ninguém tem facilidade de liberar perdão. O único que liberou o perdão fácil foi Jesus. O único que liberou o perdão com facilidade foi Jesus. O resto, nós temos que relutar contra as nossas próprias entranhas, contra a nossa própria vontade, contra os nossos próprios desejos, contra as nossas próprias raivas, para liberar perdão. Porque se nós não liberarmos perdão, como também seremos perdoados? Você consegue entender? Assim como quando nós fizemos o mal, nós estávamos sendo influenciados por forças malignas, assim também,
quem fez o mal contra nós estava sendo influenciado por forças malignas. E nós precisamos perdoar. Você carregar mágoa dentro de você é a mesma coisa que você pegar isso aqui, ó, um tição em brasa, segurar nas tuas mãos, achando que vai queimar a mão de outrem. Está queimando é a sua mão. Nós precisamos liberar o perdão. Se nós não perdoarmos, não tem como Deus curar as nossas feridas. Não tem como Deus trabalhar curando as nossas feridas. Nós precisamos liberar o perdão. Deus abençoe, Leandro Alves. Vamos para cima. Você consegue compreender? Pastor, eu tenho facilidade de liberar perdão. É mesmo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar continuidade. Escreva na linha do tempo: eu perdoo, e escreva o nome da pessoa. Vamos lá. Escreva aí: eu perdoo, e escreva o nome das pessoas. Pastor, mas já morreu. Não tem problema. O mundo espiritual precisa ver. O mundo espiritual precisa ver. Eu perdoo, e escreva o nome da pessoa. Pastor, mas eu vou perdoar, eu preciso conviver junto com a pessoa. Perdão não quer dizer que você precisa voltar a confiar. Perdão é perdão, confiança é confiança. Eu posso perdoar, mas eu não preciso mais conviver com a pessoa. Mas eu tenho que perdoar ao nível de que, quando eu lembre da pessoa, eu não sinta mais nenhuma raiva, nenhum ódio e nenhum desejo mal para com essa pessoa. Você está pronto para perdoar? Escreva o nome da pessoa. Eu perdoo, e escreva o nome da pessoa. Isso, como muitos estão fazendo. Eu estou vendo que vocês estão escrevendo, eu não estou lendo o nome de ninguém, não estou lendo nada. Eu só quero que você escreva para que isso venha a ser verbalizado no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual está vendo essa live como você também está me vendo. Escreva aí na minha tempo: eu perdoo, e coloca o nome da pessoa. Se a pessoa já morreu, não tem problema. Se é 1, 2, 3, 10, não tem problema, o tanto de pessoa que seja. O que importa é que você verbalize o que está acontecendo dentro de você. O que está acontecendo dentro de você. Esse perdão tem que ser verbalizado para que ele venha a ser exposto no mundo espiritual. Se ele não foi exposto no mundo espiritual, é porque ele não foi liberado de dentro de você. O perdão tem que ser liberado. Tem que ser liberado. Se você não tem condições de falar para a pessoa, então fala aqui para o mundo espiritual, porque tudo que é ligado na terra, Mateus 18 diz que é ligado também no céu. E tudo que nós desligarmos aqui na terra, também é desligado nos céus. Então, nós estamos como igreja, verbalizando essa mensagem, para que você venha perdoar, escrever ali no tempo, para que esse perdão chegue perante Deus. Em nome do Senhor Jesus. E você vai sair dessa live livre, leve, pronto para triunfar na presença do eterno Deus. Vamos lá, enquanto você vai escrevendo, deixa o like para cima. Deixa o like para cima em nome de Jesus. Eu disse para você que os 2 primeiros detalhes seriam os mais difíceis. Os próximos 2 é mais rápido e ainda vamos fazer oração, mas esses 2 são os mais demorados. Nós já está quase indo para 1 hora de live. Vamos lá. Vamos quebrar esse algoritmo aí e fazer essa live mais longe? Vamos lá. Você já escreveu as pessoas que você está perdoando? Ah, pastor, Deus sabe quem é. Não é assim. Não é assim. Ó, não é Deus sabe quem é. Não preciso confessar perante homem isso aqui. Não é assim. Mateus, está aqui, ó. Escute. Mateus 18, a partir do verso de número 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ligou na terra, você está ligando na terra. Só de você escrever, você está ligando aqui na terra. Essa ligação que você está fazendo na terra está sendo ligado no céu. Então, esse perdão não é apenas uma coisa da minha cabeça ou da sua cabeça. Isso está sendo ligado na terra e ligado no céu. Essa mágoa está sendo desligada aqui na terra e desligada no céu. E aí? E aí que você se torna um homem livre, uma mulher livre. E o ser humano que está livre não tem quem segura ele. O ser humano que está livre na presença de Deus, nada e ninguém pode parar ele e parar ela. Você está livre.
Quem vai segurar um homem livre em Cristo? Quem vai segurar uma mulher livre em Cristo? E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem é o Filho? O Filho é Jesus, e Jesus é o perdão. Quando nós perdoamos, nós nos tornamos livres. Escreva na linha do tempo, para que essa glória venha a ser manifesta na sua vida. Tem pessoas aqui que não conseguiu escrever. Perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar o padrasto que violentou, perdoar o primo, perdoar o tio, perdoar o avô, perdoar o padrasto, a madrasta, perdoar o enteado, perdoar o patrão, perdoar o funcionário, perdoar lá o crente lá da igreja, o irmão da igreja, o irmão que frequentava lá, sabe, qualquer outro lugar junto, isso e aquilo. Nós precisamos perdoar, porque é perdoando que somos perdoados. Vamos lá? Escute, já já nós vamos orar. Estou trazendo essa orientação, e só na orientação eu percebo que os demônios estão assim, ó, desesperados, querendo impedir você de receber a grandeza de Deus. Não saia daqui, fique aqui, fique aqui. Isso, perdoe ex-pastores, perdoe ex-padre, perdoe ex qualquer um lá que te machucou e que te feriu e que você até hoje tem sentimento contra essa pessoa. Escreva na linha do tempo e receba o perdão. Primeiro passo, como eu disse, qual é o primeiro passo? Enfrente o problema. Segundo passo, se perdoe e perdoe o seu próximo. Terceiro passo para você vencer os traumas e tudo que vem contra a sua vida. Entenda, escreva isso daqui. Terceiro passo: você existe daqui para frente. Qual é o terceiro passo, pastor? Você existe daqui para frente. Esse é o terceiro passo. Não entendi, vou repetir para você. Você existe daqui para frente. Como? Vou te explicar. Você não existe daqui para trás. Você não existe de hoje para ontem. Você existe de hoje para o futuro. Quer seja um futuro aqui na terra, quer seja um futuro na eternidade, porque nós não deixamos de existir na eternidade. Não, ninguém aqui vai deixar de existir na eternidade. Todo mundo existe daqui para frente. Ninguém existe daqui para trás. Não, a nossa existência é daqui para frente. E se eu sei que eu existo daqui para frente, já que eu estou enfrentando o meu problema ao ponto de ter confessado qual é ele, já que eu estou disposto a me perdoar, já que eu estou disposto a perdoar o meu semelhante, então o que eu vou fazer? Eu vou viver daqui para frente. Se eu estou vivendo daqui para frente, isso significa o quê? Que de ontem para trás, de algumas horas para trás desse dia de hoje, já não faz mais parte da minha história. Eu vou olhar pelo retrovisor da vida e ver apenas os livramentos que Deus me deu, e ver apenas a bondade que Deus teve para comigo. Mas eu existo é daqui para frente. Eu não existo na idade de 7 anos de idade, não, já passou e não vai voltar mais. Eu não existo com 12 anos de idade, já passou e não vai voltar mais. Eu não existo na minha fase de 25 anos de idade, já passou e não vai voltar mais. Eu não existo com 30 anos de idade, já passou e não vai voltar mais. Eu não existo com 40 anos de idade, já passou e não vai voltar mais. Eu existo daqui para frente. É desse momento que eu estou sendo ministrado pela palavra de Deus para frente. Olha aqui, ei, olha isso, escute isso, capture essas palavras para a tua vida. Você existe desta palavra para frente. É dessa palavra aqui para frente. O que ficou para trás é passado e não volta mais. É dessa palavra para frente. É daqui para frente. Você só traz para a tua vida novamente a dor antiga, a carga antiga, o peso antigo, se você decidir
trazer de volta a mágoa para dentro de você, o não perdoar a si mesmo para você, a remoer aquilo que fizeram para ti, pessoas quando estava possuído por forças ocultas, a remoer aquilo que você fez quando você estava com forças ocultas agindo na sua vida. Por quê? Porque só se você quiser trazer isso de volta, mas a Bíblia nos mostra que é daqui para frente. O que Paulo disse na passagem que nós acabamos de ler? O que nós acabamos de ler aqui na passagem de Filipenses, capítulo 3, verso 13? Eu não me julgo que eu tenha alcançado. Alcançado o quê? Alcançado a vida eterna. Eu não me julgo que eu tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo as coisas que para trás ficam, está ficando para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para comigo. Eu existo daqui para frente. Eu não existo ontem, eu existo agora, daqui para frente. Você não existe ontem, ontem você existiu. Você de ontem já não existe mais hoje. Aquela mulher de ontem já não é mais a mesma mulher de hoje. Aquele homem de ontem já não é mais o mesmo homem de hoje. Aquele homem de ontem, aquela mulher de ontem não sabia o que você está sabendo agora. Olha para cá, escute. Aquele homem de ontem, aquela mulher de ontem não sabia o que você está sabendo agora. Aquele homem de ontem, aquela mulher de ontem não tinha decidido se perdoar como você decidiu hoje. Aquele homem e aquela mulher de ontem não tinha decidido enfrentar o problema que aflige a vida pessoal como você decidiu hoje. Aquele homem e aquela mulher de ontem não havia decidido confessar publicamente: eu perdoo fulano de tal, como você decidiu a perdoar nesse dia de hoje. Por isso é daqui para frente. Aquele homem de ontem já não existe mais. Aquela mulher de ontem já não existe mais. Aquela pessoa carregada e pesada pelas acusações já não existe mais. É daqui para frente. Ontem você não sabia o que você está sabendo hoje. Ontem você não tinha ouvido essa palavra que você está ouvindo aqui agora. Você não tinha, por isso é daqui para frente. Ou seja, tudo se fez novo. Nós não temos que trazer de volta o fardo pesado que uma vez já foi tirado de sobre nós. Nós não temos que trazer de volta para a nossa vida aquilo que simplesmente estava nos atormentando. Pastor, estava doendo demais. Estava doendo, mas já não está mais. Por quê? Porque você está trabalhando, deixando Deus trabalhar dentro de você, e isso é o suficiente para coisas grandes acontecerem. É daqui para frente. O seu casamento é daqui para frente. A tua vida financeira, daqui para frente. Vida espiritual, daqui para frente. Tudo é daqui para frente. Nós não precisamos voltar lá nos monturos do passado para buscar os lixos e trazer de volta para dentro da nossa vida. Não, é daqui para frente. A palavra de Deus está vindo, nos ministrando e arrancando tudo isso de dentro de nós, para que coisas boas venham a ser preenchidas, para que coisas boas venham nos preencher na presença do Altíssimo Deus. Olha aqui, antes de nós orar, escute isso, continue aqui que o melhor ainda está por vir. É daqui para frente só coisa boa acontecendo, só vai melhorando, escute. Quarto, e esse quarto é muito forte. Esse quarto é muito forte, que eu vou te falar. E esse é bem curto, porque agora nesse quarto eu preciso da sua atitude. Da sua atitude. Qual é o quarto? Eu vou repetir os outros três e falar o quarto. Primeiro, enfrente o seu problema. Segundo, se perdoe e perdoe o seu próximo. Terceiro, é daqui para frente. Ninguém consegue viver se não for daqui para frente. Todo mundo, para viver, é daqui para frente. Só não pode viver daqui para frente quem está preso no passado, porque aí o corpo está aqui, mas a mente, o espírito, a alma e todo o entendimento da pessoa está preso a coisas e situações lá de trás. E o quarto é: se ame
Olha aqui, se ame. Se ame. Amor próprio. Amor próprio. Pastor, não entendi, vou repetir. Amor próprio. Sabe o que diz o segundo mandamento que Jesus nos ensinou? O segundo mandamento diz assim, ó, os dois principais mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Olha só, amai o próximo como a ti mesmo. Espera aí, o que é isso? Amar o próximo como a ti mesmo? Eu só posso amar o meu próximo se eu me amo. Eu só posso amar a minha esposa se eu me amo. Você só pode amar o seu marido se você se ama. Você só pode amar o seu filho se você se ama. Você só pode amar, sabe, a Deus se você se ama. Não, pastor, eu amo a Deus, mas eu não me amo. Isso não existe. A verdade é uma só. Para mim amar a Deus, eu preciso envolver esse amor próprio. Você precisa se amar. Pastor, o que é se amar? A base do amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Amor não é sentimento. A base do amor é o respeito. A base do amor é o respeito. Você sabe me dizer o que é o contrário de amor? Só para você ver como que as pessoas têm uma compreensão errada do que é amor. Você sabe me dizer o que é o contrário de amor? Sabe me dizer o que é o ao contrário de amor? Ódio, é isso? O contrário de amor? O que é o contrário de amor? É ódio? Fala para mim, qual é o ao contrário de amor? É ódio? É isso? O que é o amor está aqui e o contrário de amor? É ódio? Ódio. Laís Veras escreveu a palavra certa: indiferença. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Por quê? Porque amor não é sentimento, amor é decisão. E o contrário dessa decisão de amar é a decisão de tratar com indiferença. Dentro de um relacionamento, quando as pessoas se amam, elas se respeitam, elas se gostam, elas se desejam estar próximas um do outro. Quando a indiferença entra, eles estão dividindo o mesmo teto, mas é a mesma coisa, como se ninguém estivesse perto um do outro. A indiferença leva você a passar em cima da pessoa e mesma coisa de você não ver. O contrário de amor é indiferença, não é ódio. Ódio é sentimento. Se amor fosse sentimento, o contrário de amor seria ódio. Mas como o amor não é um sentimento, então o contrário de amor é indiferença. E quando eu e você não praticamos o amor próprio, nós nos tratamos com indiferença. Sabe o que é nos tratar com indiferença? É não cuidar de nós mesmos. Às vezes a senhora, o senhor, quem sabe, está cuidando das pessoas que te cercam e que te rodeiam, mas você está sendo indiferente com você mesmo, que você não está cuidando de você. Isso é falta de amor próprio. Sabe, às vezes nós tratamos a nós mesmos com tanta indiferença, que nós mesmos olhamos para nós e falamos o quê? Eu sou um burro, eu sou um estúpido, eu sou um idiota. Olha que indiferença. Como que eu vou me tratar desse jeito? Como que eu vou ser tão indiferente comigo mesmo? Eu não sirvo para nada, eu sou um estorvo, eu sou um atrapalho. Olha como que eu estou me tratando com indiferença. Olha como eu estou me tratando com indiferença. Você consegue compreender? Olha como que às vezes nós nos tratamos com tanta indiferença na face desta terra.
Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Pastor, me preparei o dia todo, esse dia de hoje para essa live, mas estou com uma dor de cabeça terrível. Por favor, ore por mim. Já vamos entrar na oração aqui agora. Já vamos entrar na oração aqui agora. Vamos entrar aqui agora em nome do Senhor Jesus em oração. Você consegue compreender essa indiferença? Essa indiferença que vem de nós mesmos para conosco. Ah, eu estou tão para baixo, eu não sou nada. Quem me dera, quem me dera. Quer dizer, a pessoa se trata com indiferença. Sabe o que é isso? Falta de amor próprio. Ei, olha para cá, olha aqui. Se levanta, minha amiga. Você é propriedade particular de Jesus, você é propriedade particular do Senhor. E eu não estou te trazendo mensagem de autoajuda, não. Porque a mensagem de autoajuda pouco ajuda alguém. Eu estou te trazendo mensagem de ajuda do alto. Mensagem de autoajuda é coisa dos homens, é coisa de coach, é coisa de comedores de vegetais. Eu estou te trazendo mensagem de ajuda do alto, que é coisa de Deus, coisa do Espírito Santo. Você precisa se amar. Não é se idolatrar, se cultuar, se venerar, como as pessoas fazem. Não, você precisa se respeitar. Você precisa se amar. Se você não se amar, se você não se respeitar, quem vai te amar e te respeitar? Se eu não me dou ao respeito, se eu me trato com indiferença, quem vai me tratar com amor? Se eu me trato como um qualquer, quem vai me tratar como um alguém? Se eu me considero um derrubado, um fraco, um vencido, quem vai me considerar um vencedor e um forte? Você consegue compreender? Às vezes a indiferença da nossa vida sentimental vem porque nós somos indiferentes conosco mesmo. Então quem está do outro lado apenas esboça aquilo que está vendo a nosso respeito. A Bíblia diz que quando os inimigos viram os filhos de Israel, aqueles 10 espias que estavam com Josué e Caleb na terra de Canaã, a Bíblia diz, aqueles 10 espias contando para Moisés, dizendo: nós éramos aos nossos olhos, olha, escute isso, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também éramos como os gafanhotos aos olhos deles. Ou seja, os gigantes filhos de Anak viam aqueles 10 espias como gafanhotos, porque primeiro os 10 espias se enxergavam como gafanhoto. Às vezes as pessoas nos enxergam como nós nos enxergamos. Às vezes no casamento, a pessoa ela enxerga a esposa, ela enxerga o marido como alguém e trata esse alguém com indiferença, porque você se trata com indiferença. Às vezes os teus amigos te tratam como alguém desprezível, porque você se sente alguém desprezível. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Às vezes o problema não está em nós, o problema está simplesmente... O problema não está nas pessoas, o problema está em nós. Irmão, qual a diferença entre mandamento, entre pôr Jesus e João para que da lei de Moisés? Eu não entendi a pergunta. Vamos continuar aqui, depois a gente vê essa pergunta aí, para nós não perder o foco. Já a gente vê. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos, olha para cá, nós precisamos manifestar esse amor próprio. Se nós não tivermos esse amor próprio, minha amiga, olha para cá, se você não se enxergar uma mulher maravilhosa, uma mulher especial, uma mulher escolhida por Deus, quem vai te enxergar? Quem vai te enxergar? Se você não se enxergar um homem escolhido por Deus, um homem, sabe, que realmente é capacitado por Deus, se você não se enxergar como alguém que está na presença do Altíssimo, quem vai fazer isso? Pastor, como que eu posso fazer isso? Agora é a hora de nós começarmos a fazer isso. E para nós fazermos isso, eu preciso que você obedeça a voz de comando. Fazendo o que, pastor? Aí na sua casa ou no ambiente que você tiver, eu preciso que você vá agora na frente de um espelho para nós fazermos
uma oração. Eu preciso que você vá na frente de um espelho para nós fazermos uma oração e tudo que foi pregado aqui agora começar a se materializar na sua vida. Vamos lá? Vamos lá? Glória a Deus. Na frente de um espelho, agora neste dado momento. Já foi? Tá indo lá? Vai lá no banheiro, ou na penteadeira, no seu quarto, lá na porta do guarda-roupa, onde tem um espelho. Vamos lá. Vamos lá na frente do espelho. Já tá aí, o Vinícius? Já tô aí. Frau Barney, já tá aí? Vamos lá, na frente de um espelho. Todo mundo na frente do espelho. Obedeça a voz de comando da parte de Deus, que você vai ver que a coisa funciona. Tá na frente do espelho? Eita maravilha. Vamos lá. Todos na frente do espelho. Isso. Se você está no carro, para o carro, pega esse espelhinho daí, né, o retrovisor do meio do carro, puxa assim, para ficar face a face, para você ficar face a face com você. Vamos lá. Agora é hora de nós fazermos uma oração. Uma oração. E nessa oração vai acontecer algo que você vai ver. Eu não vou falar. Eu não vou falar, você vai ver. Você está na frente do espelho. Agora é hora de você aumentar o volume do seu celular no máximo, né? No máximo. E você não vai precisar olhar para o celular. Não vai, porque nós vamos fazer uma oração. Você vai olhar para o espelho. Você só vai ouvir. Só ouvir. E eu quero que você faça isso. Olha o que eu vou fazer aqui contigo. Olha aqui. Olha aqui. Olha para onde eu estou olhando. Eu estou olhando dentro dos teus olhos. É isso mesmo. Você vai fazer isso no espelho. Olhar dentro dos teus olhos. Não desvie o olhar. Olhe dentro dos teus olhos. A prova que as pessoas estão na frente do espelho é que a linha do tempo tem que parar. Não tem como nós estarmos olhando no espelho, dentro dos nossos olhos e digitando. Agora a linha do tempo vai parar. Vamos lá. Pega esse espelho aí, segure ele, né? Se ele está posto em algum lugar, então se aproxime aí mais ou menos um palmo do espelho e olhe dentro dos teus olhos sem desviar o olhar. Isso. Isso. Você está me ouvindo? Não precisa falar nada, só olhe dentro dos teus olhos que você vai ver. Olhe dentro dos teus olhos. Isso. Olhe dentro dos teus olhos. Tem gente que está olhando dentro dos olhos e você está vendo as marcas da tristeza, as marcas e os traços do sofrimento dentro dos teus olhos. Continue olhando no espelho. Agora é hora da linha do tempo parar, porque todo mundo está olhando no espelho. Fica olhando no espelho. E agora você vai repetir comigo, sem fechar os olhos e sem desviar o olhar. Sem fechar os olhos e sem desviar o olhar, você vai repetir comigo as palavras que eu vou dizer. Repita em alto para você ouvir, para o mundo espiritual ouvir. Repete comigo essas palavras. Tem gente que quando começar a repetir vai começar a se arrepiar, vai começar a sentir mal, vai ser uma guerra. Mas faça força da além da onde você não tem, para você conseguir repetir o que eu vou dizer. Repete comigo, em nome do Senhor Jesus. Repete comigo, em nome do Senhor Jesus. Isso, repete. Agora fala o seu nome. No caso, eu vou dizer, Claudinei, fala o seu nome, olhando no espelho, dentro dos teus olhos. Diga, fala o seu nome. Isso. A partir de hoje, olhando nos olhos, a partir de hoje, estou enfrentando este problema que sempre me atormentou. Isso, repete comigo. Estou enfrentando este problema que sempre me atormentou. Repita o seu nome. Isso, fala o teu nome bem alto. E diga o teu nome. Me perdoo em o nome de Jesus. Isso, diga. Eu me perdoo em o nome do Senhor Jesus. Eu me perdoo de tudo aquilo que eu fiz. Eu me perdoo de tudo aquilo que eu pratiquei. Isso, fale isso em voz alta, em nome de Jesus.
Diga agora comigo, bem alto: eu perdoo as pessoas que me feriram. Eu perdoo todos aqueles que me machucaram. Eu libero perdão para todos os que me feriram, os que estão vivos e os que já morreram. Isso. Repita em nome de Jesus. Isso, vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Diga, a partir de hoje, fala teu nome. A partir de hoje, e agora diga teu nome. A partir de hoje, fala teu nome. Isso. É nova história na minha vida em nome de Jesus. A partir de hoje eu vou me respeitar mais. Eu vou me amar mais. Eu vou me esforçar para guardar a palavra de Deus. A partir de hoje eu entrego o meu espírito, a minha alma e o meu corpo nas mãos do Senhor Jesus. Senhor, tira da minha vida, isso. Senhor, tira da minha vida aquilo que não te pertence. Senhor, cure as minhas feridas, sare as minhas dores e me dê uma nova história. Isso, olhando nos teus olhos ainda, continue, não desvie o olhar, fique olhando nos teus olhos, em o nome do Senhor Jesus. Agora, em concordância com esse homem e com essa mulher que está olhando nos próprios olhos, eu te repreendo, Satanás. Sai de perto desse homem, sai da vida dessa mulher. Vocês foram enviados há muito tempo para atormentar a vida dessa pessoa, mas agora no nome de Jesus eu te repreendo. Seja derrotado, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Sai da vida desse homem e dessa mulher. Sai com os traumas, sai com as dores, sai com as feridas, sai com o remorso, sai no nome de Jesus com as mágoas antigas. Saia no nome de Jesus, desejo de suicídio, sai de perto dessa pessoa. Saia daí com a dor de cabeça, com a dor dos ossos, com a dor das pernas, com a dor dos braços, com a tontura, com a ânsia de vômito. Eu estou vendo tu fazer essa pessoa sentir arrepios. Eu estou vendo tu fazer essa pessoa sentir tremores do corpo. Para fora, vamos no nome de Jesus. Para fora da vida desse homem e dessa mulher. Para fora dessa casa, força maligna. Em o nome de Jesus, todo esse mal, sai, sai e sai. Em nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga amém. Isso, diga amém. Isso, coloca o espelho aí do lado. Ou se o espelho já está fixo, você pode escrever na linha do tempo como que você está agora. Tem gente que ficou tontinha na hora que estava repetindo as palavras. Tem pessoas que começou a sentir ânsia de vômito, tremedeira, a pressão caindo no corpo com calorão, que parece que estava dentro de um braseiro, dentro de uma fornalha. Olha, tem gente que está arrepiando até agora. Eu quero que você escreva o que aconteceu e o que está acontecendo. Olha aí, gente se arrepiando, gente com suador. O Senhor está me mostrando aqui, ó, Deus está me mostrando que tem 3 pessoas que na hora da oração apagou. Seja liberta. Sai daí, Satanás, em nome de Jesus. Saia dessa pessoa, para que ela volte a acordar agora. Saia no nome de Jesus. Saia no nome de Jesus. Isso. Levanta, mulher. Levanta no nome de Jesus. E escreva na linha do tempo. Você que apagou, que te deu um apagão, parece que você dormiu. Você está voltando agora. 3 pessoas. Eu quero que escreva na linha do tempo. Rapidamente. Pessoa que apagou. Você apagou. Agora que você está voltando. O diabo já foi repreendido. Escreva na linha do tempo. Teve gente que te deu crise de choro, tontura, ânsia de vômito, calorão terrível, arrepio no corpo. Olha aí, eu quero que você escreva. Muita gente. O que é isso, pastor? Isso é as feridas antigas sendo cicatrizadas. É os traumas e os males sendo arrancados para o nome do Senhor ser glorificado. Eu já vou fazer mais uma oração. Pessoas com dores na nuca. Cadê as pessoas que desmaiaram e voltaram? Eu quero que escreva na linha do tempo. Pessoas que se arrepiou da cabeça aos pés, dos pés à cabeça.
Eu já vou fazer mais uma oração com esse bálsamo que está aqui nas minhas mãos, para que a paz e a calmaria venham sobre a tua vida. Pessoas que te deu sono, a respiração acelerou, o coração disparou. Pessoas que estão se sentindo aliviada. Satanás foi repreendido na tua vida. Eu quero que você deixe o seu like para essa live mais longe, gente. Vamos ajudar pessoas. Olha aqui, teve gente que percebeu, quando olhou nos próprios olhos, percebeu que o teu olho estava com uma cor estranha, que o teu olho estava diferente, como que não é o teu olho do dia a dia. Algo estranho você viu dentro dos teus olhos. Olha, gente que chorou muito, pessoas se sentindo aliviadas. Eu quero que você escreva na linha do tempo. Gente com abrição de boca, uma moleza no corpo, uma coisa estranha, um peso nos ombros. A libertação chegou. Pastor, o que aconteceu, Irani? 3 pessoas que caíram aqui como se tivessem desmaiado e voltaram. Gente que se olhou e se viu diferente. Olha para cá, diferente. Olha aí, gente com suor repentino, começou a suar repentinamente. Olha para cá, pessoas que se olhou e se viram mais velha, mais acabada. Outras pessoas que parece assim que estava se vendo como se fosse em um túnel do tempo. Uma coisa muito diferente. Você olhando nos teus olhos e vendo isso. Olha aí, pessoa que percebeu um olhar diferenciado. O que é isso? Traumas, feridas sendo curadas na tua alma. Pessoas que o olho ficou tudo branco na hora que estava olhando para os próprios olhos. Olha aí, gente, olha aqui, ó. Pastor, viu o diabo em mim. Olha só, viu o diabo em mim. Gente sendo liberta. Estou com frio até agora, já vou fazer mais uma oração. Pessoas que estão sentindo arrepios até agora. Estou aqui com esse óleo. Eu quero que você agora nessa oração que eu vou fazer, que você olhe para minhas mãos. Você estava olhando no espelho, não é isso? Estava olhando no espelho. Pastor, parecia que eu estava a pisar em fogo. Meus pés e pernas começou a formigar. É a presença de Deus. Agora eu quero que você olhe aqui nas minhas mãos. Isso, olha aqui. Olha aqui, isso. Olha fixo aqui nas minhas mãos. Não desvie o olhar. Em o nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, eu repreendo tudo aquilo que vem do inferno contra a vida desse homem e dessa mulher. Todos os males, aqueles que estão olhando com os olhos físicos, não podem ver, mas a força maligna que tem atuado contra a vida desse homem e dessa mulher, pode ver na palma das minhas mãos a marca do sangue de Jesus. Para fora, em nome de Jesus Cristo, para fora da família, para fora do casamento, para fora da área da saúde, para fora da vida financeira, em nome de Jesus, sai de perto dessa pessoa, espírito da macumba, da maldição hereditária, em nome de Jesus, todo mal seja repreendido, e que esse homem e essa mulher seja livre, que o bálsamo que desce do trono de Deus desça sobre a vida de todos, que o suador, que a tremedeira, que a ânsia de vômito, que o medo, que o desespero, que a crise de choro seja repreendido em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém. E eu recebo em o nome de Jesus. Amém. E eu recebo em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Eu recebo em o nome do Senhor Jesus. Seja livre. Receba no nome de Jesus a libertação total. Receba no nome de Jesus a unção que despedaça a lança, que quebra o jugo, a unção que traz a diferença. Seja nesse instante aliviado de tudo que te atormenta. Seja aliviado de tudo que te perturbava. Em nome de Jesus. O Senhor escreveu uma nova história da tua vida. Tem pessoas aqui, ó, eu estou falando, meu Deus do céu, não é coisa da minha cabeça. Há um Deus que revela o oculto e o escondido. Escuta isso. Tem pessoas aqui, ó, que você não está conseguindo escrever na linha do tempo, porque você está impactado com o que aconteceu na frente do espelho. Você está impactado com aquilo que aconteceu na hora da oração na frente do espelho. Tem pessoas aqui que se viu mais nova,
outros se viu mais velhas. Tem pessoas aqui que se viu com um rosto diferente do seu, com um olhar diferente do teu. Tudo isso é Deus trabalhando aonde o ser humano não pode trabalhar. Você está abençoado, você está abençoada, você está liberto e liberta de todo o passado negro de dor. Olha quanta gente se viu mais velha, olha quanta gente se viu mais velha, outros se viram mais linda, mais jovem. Receba da parte de Deus essa grandeza em nome de Jesus. Seja abençoado e abençoada. E escuta que eu vou te fazer um pedido aqui agora. Pastor, eu me vi velha. Deixa eu ver aqui, eu me vi velha, com a cara transformada e vermelha. Meus olhos estavam diferentes. Deixa eu ver aqui. Meu rosto estava diferente. Olha quanta gente, meu Deus do céu. Tá só caindo. O que está caindo, hein? Eu senti vontade de chorar e segurei na frequência. Veio muito calor. Tá caindo o que? A transmissão? Eu me vi com o rosto triste. Tá caindo a transmissão? O que está caindo, hein? Eu não entendi. O que está caindo? Os olhos ficaram verdes. Eita. Eu dormi. Não passei por esse processo. O espelho. Olha aí, O que eu disse para você? Que tem gente que ia dormir, teve 3 pessoas que dormiram. Olha aí, a Genes Moura escrevendo: eu dormi. Não passei por esse processo do espelho. Dormi. Tá ótima a transmissão? Tem mais 2 pessoas que dormiram, que apagaram. Apagaram. Simplesmente isso. Travou um pouco a live, voltou. É isso? É isso? Cadê as outras pessoas? Tem mais 2 pessoas. Deixa eu ver quem foi a outra pessoa que dormiu. A Grace Kelly. Eu dormi, pastor. Olha aí. Tem mais uma pessoa que dormiu na hora. Mais uma pessoa que dormiu na hora. A Grace Kelly também não passou. Na hora do espelho, dormiu. Olha a situação. Vai vendo se Deus fala ou não fala. Márcio e Priscila, eu dormi também. Olha aí, Olha as 3 pessoas que eu tinha dito. Quem sabe aparecerão outras pessoas que na hora da batalha espiritual. Mas as 3 pessoas que dormiram, escreveu aí na linha do tempo. Olha quanta gente se viu mais velha. Sabe? Quantas pessoas, meu Deus do céu. Quanta gente. Sabe? Meu rosto foi desaparecendo e ficou escuro, que quase não me enxerguei. Você está livre, vocês estão abençoados e abençoadas, protegidos e protegidas da presença do Altíssimo Deus. E olha a Grace Kelly dizendo: impressionante, como eu pude dormir. Você está entendendo? Como eu pude dormir? Na realidade, é nada mais nada menos do que aquilo que eu disse, o mal lutando para você não fazer a oração de confissão. E eu gostaria de pedir a todos, se você puder, volte a assistir essa live novamente e faça a oração no espelho novamente. Faça novamente e você vai ver coisas grandes acontecendo, coisas extraordinárias acontecendo. 3 pessoas que apagaram. O que é isso? Como o Vinícius do Vale disse, é muito espiritual. Isso é espírito puro, é Deus puro na terra. Gabriel Vinícius chegou agora. Já vou finalizar a live para vocês assistir novamente. Eu só vou fazer um pedido para vocês, e esse pedido, obedeça essa voz de comando, conforme você obedeceu no decorrer de toda a live. Fiquei com a visão turva, olha só, estou me arrepiando até agora. Faça o seguinte: envie essa live para pelo menos 3 grupos. Se você tem 3 grupos do WhatsApp, manda essa live lá no WhatsApp, manda essa live lá no Facebook, manda essa live lá no Instagram, tá? Pastor, deixa o número, quero devolver, pagar meu dízimo. Tá bom, Márcio e Priscila? Nós vamos deixar o número do Pix, o número da conta do ministério também, o número do nosso WhatsApp. Obrigado pela sua voluntariedade e pela sua gratidão a Deus, tá bom? O número do Pix já está aí na linha do tempo, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Frau Barni. Obrigado a todos. Já enviou? Estão enviando? Você que vai nos enviar esse vídeo para as pessoas, envia. E você que vai também nos ajudar, seja grato a Deus, grato ao Senhor. Dízimo é gratidão.
Dízimo não é lei, dízimo não é Novo Testamento. Dízimo é gratidão. Quem é grato dizima, quem não é grato inventa desculpa. Seja grato. Tá aí o número da conta, o número do Pix e o número do nosso WhatsApp. Tá bom? Eu quero pedir para vocês nos ajudar e o Senhor estará te honrando e te abençoando muito. Tá bom? Te honrando e te abençoando muito. Tá baixo, dá para nós arredondar aí. Dá para nós chegar, ó, arredondar. Vamos lá. Vamos arredondar esse like aí. Bota aí. Você que ainda não deixou, deixa o seu like para cima. Eu vou encerrar. Vou encerrar agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua atenção e pedindo a todos vocês que se inscrevam no nosso canal e seja fiel, porque o Senhor vai te honrar e te abençoar em tudo, tá bom? Obrigado a todos vocês. Para mim foi extraordinário. Não tem comentário. Eu estou maravilhado. Vou assistir de novo, porque quando você está pregando é tão rápido que não dá para você entender muita coisa. Você está pregando, está ouvindo, mas o bom mesmo é sentar, né? Pegar uma água com gás, né? Sentar e começar a assistir com paciência e com calma e ser ministrado por Deus, não é mesmo? E eu vou fazer isso agora, tá bom? Vou fazer isso agora e vou ir respondendo as pessoas que me mandar mensagem no WhatsApp e que confirmar a sua ajuda para a obra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Beijo na sua alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém. E eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Você é presente de Deus. Vamos lá, vamos aumentar esse like aí? Vamos deixar o like para cima? Um abraço a todos.